Você já sentiu que sua vida poderia virar um pesadelo da noite para o dia? Que uma simples acusação pode destruir tudo o que você construiu? Essa é a história da Ana, uma mulher simples, batalhadora, que virou alvo de uma mentira cruel. Ana tinha 28 anos, pele morena, cabelos castanhos presos sempre num rabo de cavalo, que mostrava o cansaço de quem trabalha sem parar. Tinha um sorriso tímido, daqueles que só aparecem quando ela se sentia segura. Mas segurança, naquele momento, era uma palavra que parecia distante. Ela trabalhava como babá na casa dos Ferreira, uma família abastada do bairro nobre da cidade. A casa era enorme, com janelas do chão ao teto, pisos de mármore que refletiam a luz do sol da manhã como um espelho. No quintal, um gramado sempre aparado, flores coloridas e um balanço que a pequena Lara, de 5 anos, adorava balançar. A patroa, Helena, uma mulher elegante e autoritária, sempre de salto alto e maquiagem impecável, confiava na Ana como se fosse parte da família. O patrão, Roberto, empresário rígido, estava quase sempre ausente, mas gostava da babá pela dedicação. Tudo parecia perfeito, até que, numa manhã cinzenta, a vida de Ana explodiu. "Ana, venha cá, agora!" A voz de Helena cortou o silêncio da cozinha. Ana entrou apressada, sentindo o cheiro forte de café queimado e o barulho dos passos nervosos da patroa. "O que houve, dona Helena?" "Preciso falar sobre a Lara." Helena pausou, os olhos frios fixos nela. "Ela está com um machucado muito estranho." Ana engoliu em seco. "Machucado? Não vi nada, senhora." "Pois é, Ana, mas alguém viu. E não quero acreditar que seja você, mas..." Aquelas palavras caíram como uma bomba. "Eu?" Ana quase não acreditava no que ouvia. "Eu cuido da Lara desde que ela nasceu." "Eu quero que me diga a verdade. Não me faça duvidar de você." Ana sentiu as mãos tremerem, o coração acelerado. Naquele momento, ela já sabia que a confiança estava por um fio. Mas ela não ia desistir sem lutar. O problema começou quando a Lara apareceu na escola com um hematoma no braço direito. A professora ligou para Helena e ela, rápido, questionou Ana. "Você estava com a Lara quando isso aconteceu?" Helena perguntou, acusatória. Ana negou. Explicou que estava cuidando do almoço, que não deixou Lara sozinha. Mas as suspeitas só aumentaram. O vizinho, um senhor grisalho chamado Senhor Cláudio, disse ter visto Ana levantar a voz para Lara. Não que ela tivesse machucado, só que ela estava brava demais. Isso foi o suficiente para que Helena perdesse a paciência. "Eu não posso mais confiar em você. Ana, preciso que você saia." A sentença foi dura, direta, como um soco no estômago. Ana não tinha para onde ir. O salário dela era o único dinheiro que sustentava a mãe doente e o irmão adolescente. No dia seguinte, a polícia chegou. Alguém anônimo denunciou maus tratos. Ana foi levada para interrogatório. Na delegacia, as luzes frias e o silêncio opressor fizeram o mundo dela desabar. "Você bateu na criança?" perguntou o investigador, olhando-a com desconfiança. "Jamais! Eu amo a Lara como se fosse minha filha." Mas palavra contra palavra não bastava. Ela estava sozinha, sem provas, sem apoio. Aquela acusação podia acabar com a sua reputação, sua vida. Mas Ana era feita de luta. Ela sabia que a verdade não vinha só da palavra, vinha do que ela poderia provar. No meio do desespero, teve uma ideia que ninguém esperava. Ela pegou seu celular e abriu o aplicativo de mensagens. Uma conversa com a vizinha, a dona Cida, que sempre observava a casa, poderia ser a chave. Dona Cida tinha visto algo estranho naquela tarde. Um homem estranho rondando o quintal. Ana pediu ajuda para gravar uma mensagem onde a vizinha descrevia o homem, dizendo que ele era o real culpado. Com essa pista, Ana conseguiu que a polícia investigasse de novo. E no meio dessa tormenta, outro personagem apareceu. Lucas, o advogado da família Ferreira.
Um cara jovem, que até então era só mais um rosto sério da sala. Começou a perceber que algo estava errado. Helena, você tem certeza disso? Lucas perguntou, segurando o documento que mostrava que a babá tinha registros de bom comportamento e recomendações. Eu só quero proteger minha filha, respondeu Helena, visivelmente abalada, mas firme. A tensão aumentava, o tempo corria contra a Ana, mas a justiça tinha que ser feita. Então, num golpe de mestre, Ana conseguiu revelar a verdade. Um vídeo gravado pela câmera de segurança, que estava quase esquecida num canto, mostrava o homem estranho invadindo o quintal, assustando Lara e, na confusão, causando o machucado. Naquela tela pequena, tudo ficou claro. Ana não só não machucou a menina, como salvou a criança do perigo. Helena não sabia o que dizer. Eu errei, falou, baixando a cabeça, a voz embargada. Ana, cansada, mas com a cabeça erguida, respirou fundo. A verdade sempre aparece, dona Helena. Mas essa história não termina aí, porque mesmo com a inocência provada, as cicatrizes da acusação ficaram. Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que parecia o fim foi só o começo. E no silêncio daquela casa imensa, uma pergunta permanecia no ar. Quem realmente queria acabar com Ana? Quem plantou a semente da mentira? A resposta estava mais perto do que todos imaginavam. Ana saiu da casa dos Ferreira naquela tarde com um misto de alívio e inquietação. A acusação estava caída. O vídeo provava sua inocência, mas o olhar da patroa era outro, um olhar que já não escondia o julgamento. A confiança tinha se quebrado, e aquele laço que parecia tão forte agora era só um fio prestes a se arrebentar. No caminho para casa, o trânsito lento parecia refletir o peso que Ana carregava no peito. Cada buzina, cada freada fazia o coração disparar. A mente rodava rápido, revendo tudo, cada passo, cada detalhe que a fez quase perder tudo. Chegando, foi recebida pela mãe, Dona Marta, uma mulher pequena, rosto marcado pelas batalhas da vida, mas olhos brilhantes e cheios de amor. Ana, minha filha, você está bem? Perguntou, segurando as mãos da filha como se pudesse transmitir força. Estou, mãe, só cansada, mas vou ficar bem. Ela não podia deixar a família desmoronar. Tinha que ser forte, mesmo quando tudo parecia desabar. Mas a vida, meu amigo, não para de testar quem quer vencer. Naquela mesma semana, um novo golpe veio de onde Ana menos esperava. Helena não só demitiu Ana, como começou a espalhar uma versão distorcida da história entre os vizinhos e amigos. Sussurros, olhares desconfiados, portas que se fechavam. Ana virou uma pária no bairro. Cuidado com a babá, ouvi dizer que bate nas crianças, ouviu numa esquina enquanto caminhava para o mercado. Ela tentava manter a cabeça erguida, mas a ferida da injustiça sangrava. Foi quando Lucas, o advogado da família Ferreira, bateu à sua porta. Ana, precisamos conversar, disse ele sério, mas com um olhar diferente, mais humano. Na sala apertada da casa de Dona Marta, Lucas explicou que havia descoberto algo perturbador. As acusações contra você podem ter sido orquestradas, Ana. Alguém quer te derrubar. Mas quem, Lucas? Por quê? Não sei ainda, mas essa história é maior do que parece. Ana sentiu o frio nas espinhas. Aquela pergunta que não saía da cabeça. Quem queria tanto acabar com ela? Enquanto isso, Helena vivia seu próprio drama. No silêncio de seu quarto, ela encarava o marido, Roberto, que voltava cansado de uma viagem de negócios. Você acha mesmo que ela machucou a Lara? Perguntou, voz baixa. Eu vi o hematoma, Roberto. Alguém tem que ser responsável. Mas e se a Ana for inocente? E se estamos julgando errado? Helena desviou o olhar. Não queria admitir, mas a dúvida já morava dentro dela. No meio disso tudo, Lara, a pequena, parecia confusa. Perguntava à mãe por que Ana não vinha mais brincar com ela.
Ana sentia saudade daquela risada, daquele abraço que fazia tudo valer a pena. Numa noite, Ana recebeu uma ligação inesperada. Ana, sou eu, Dona Cida. Acho que precisamos conversar pessoalmente. Na casa da vizinha, Dona Cida revelou detalhes que ninguém sabia. Aquele homem que apareceu no vídeo, ele não é estranho qualquer. Ele já causou problema naquela rua. Ana ouviu atentamente. Um nome veio à tona. Jorge, um homem com passagem pela polícia, conhecido por mexer com coisas erradas. Ele tinha um rancor contra a família Ferreira, e não é só isso. Tem gente de dentro envolvida. Ana sentiu o mundo girar. O que parecia um simples caso de acusação virou uma teia de intrigas muito maior. Você vai precisar de ajuda, Ana. Não pode enfrentar isso sozinha. E assim, um plano começou a desenhar. Ana, com a ajuda de Lucas e Dona Cida, decidiu investigar. A verdade estava ali, escondida entre as sombras daquela família. Mas, quanto mais ela cavava, mais perigoso tudo ficava. Mensagens anônimas, telefonemas ameaçadores. Alguém queria calar Ana de vez. Cuidado, Ana, desista enquanto pode, dizia uma voz no telefone cheia de ódio. Mas ela não desistiu. Não podia, porque agora não era só sobre provar inocência. Era sobre justiça. E no silêncio da noite, enquanto a cidade dormia, Ana preparava seu próximo passo. Ana não dormia. A cabeça a mil, as ideias fervilhando como se tivesse um furacão dentro do peito. Cada passo errado podia ser fatal. Mas o medo, esse ela deixou para trás. Agora era só foco. Com Lucas ao lado, Ana começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Mensagens no celular, registros estranhos, conversas suspeitas. Eles descobriram que Jorge não era só um vizinho problemático. Tinha ligações obscuras com alguém dentro da própria casa dos Ferreira. Isso é maior do que eu imaginava, Lucas disse olhando os documentos espalhados na mesa. Tem alguém perto da família que quer prejudicar vocês dois. Ana apertou o punho, a raiva crescendo. Quem tinha coragem de usar uma criança como escudo? Quem era tão sujo a ponto de jogar a culpa nela para esconder as próprias sujeiras? No meio disso tudo, a pequena Lara estava cada vez mais triste. Sem Ana por perto, a menina perdia a luz no olhar. Mãe, a Ana vai voltar, perguntou Lara puxando a manga da blusa da mãe numa tarde fria. Helena evitava olhar para a filha, a culpa crescendo como uma sombra invisível. Vamos ver, meu amor, respondeu, mas a resposta não convenceu nem a ela mesma. Ana, enquanto isso, decidiu agir de um jeito que ninguém esperava. Ela marcou uma conversa com Lara num parque perto da casa. Com o rosto iluminado pelo sol tímido da tarde, segurou a mão da menina. Lara, eu nunca quis te machucar. Você sabe disso, não sabe? A menina assentiu, olhos marejados. Eu quero que você me conte tudo. O que aconteceu naquele dia? Lara hesitou, mas as palavras começaram a sair meio confusas, meio trêmulas. Eu caí sozinha. Tava brincando perto do muro e escorreguei. Quando olhei, o homem estava lá, perto da minha janela. Ana engoliu em seco. Você lembra dele? Como era? Lara tentou desenhar na areia, traçando um rosto com cabelo bagunçado e olhar bravo. Ana sabia que aquela era a verdade que precisava para virar o jogo de vez. Enquanto isso, Lucas conseguiu acesso a alguns arquivos internos da empresa de Roberto Ferreira, o patrão. Ali, descobriram movimentações financeiras suspeitas, contratos estranhos e encontros secretos. Olha isso, disse Lucas apontando para a tela. Alguém estava pagando Jorge para causar confusão. Ana sentiu o chão sumir por um instante. Quem dentro daquela família tinha motivos para tudo isso? E por quê? Num jantar tenso entre Helena e Roberto, a verdade ameaçava explodir.
Você está escondendo algo. Helena acusou a voz quase um sussurro. E você acha que sabe tudo? Roberto rebateu, o olhar duro. Talvez Ana não seja a única vítima aqui. No meio dessa guerra silenciosa, Ana recebeu uma pista nova e crucial. Uma chave USB entregue anonimamente na portaria da casa da mãe dela. Com as mãos trêmulas, ela conectou o dispositivo no computador. Ali estavam vídeos, áudios e documentos que podiam desmoronar toda a farsa montada contra ela. Mas também podiam colocar a vida dela em risco, porque quem havia mandado aquilo queria jogar pesado. A verdade começava a sair das sombras, e Ana estava pronta para enfrentar o que viesse. O problema é que, quanto mais fundo ela ia, mais perigoso tudo ficava. Numa noite fria, luzes passaram na frente da casa dela. Uma moto acelerou, um aviso claro. Ela estava sendo observada. Mas Ana não estava sozinha. Lucas estava ali, firme ao seu lado. A gente vai tirar essa merda limpo, ele prometeu. E naquele instante, entre a tensão e o silêncio da madrugada, Ana entendeu. Não podia mais recuar, porque a inocência dela não era só dela. Era uma batalha contra o poder, a mentira e a traição. E essa batalha estava só começando. Ana e Lucas começaram a montar um plano para expor tudo. Era como andar numa corda bamba. Um passo errado e tudo desabava. Mas não dava para ficar parado. A verdade precisava vir à tona, custasse o que custasse. Com a USB na mão, eles analisavam cada arquivo. Havia conversas secretas entre Roberto e um tal de Marcos, um empresário envolvido em negócios nebulosos. E o pior, algumas dessas conversas mencionavam Ana, como se ela fosse um problema a ser eliminado. Isso não é só um plano para me derrubar, Lucas. É um jogo sujo daqueles que mexem com gente grande. Ana falou, olhos fixos na tela com uma mistura de medo e raiva. Lucas assentiu. Sabia que a situação era delicada, mas tinha que acreditar que a justiça podia vencer. No meio disso, Ana recebeu uma visita inesperada. Dona Marta, a mãe, já cansada de ver a filha sofrendo, decidiu ir até a casa dos Ferreira conversar com Helena. Helena, por favor, olhe nos olhos da Ana e veja que ela não é capaz daquilo, disse Dona Marta com a voz embargada. Helena hesitou. A culpa apertava o seu peito, mas o orgulho a impedia de pedir desculpas. Enquanto isso, Lara estava cada vez mais afastada da mãe. A tensão em casa era palpável. A menina sofria calada, sem entender direito o que acontecia. Numa tarde chuvosa, Ana decidiu visitar Lara na escola. O reencontro foi silencioso, mas cheio de emoção. Eu sinto sua falta, Lara, agarrando a mão de Ana. Ana segurou o choro. Aquela era a motivação que precisava para seguir em frente. Mas a pressão só aumentava. Um dia, Ana recebeu uma ameaça clara, um bilhete jogado embaixo da porta de casa. Pare agora ou vai se arrepender. Ela sabia que o perigo não era só emocional, era real. Lucas aumentou a segurança da casa de Ana, pediu que ela evitasse sair sozinha, mas Ana não queria medo, queria justiça. Decidiram então confrontar Roberto. Uma reunião tensa na sala de estar dos Ferreira, com Ana, Lucas, Helena e Roberto. Quero respostas, Ana falou firme. Quem está por trás disso? Quem quer me destruir? Roberto ficou calado. O silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Foi Helena que quebrou o gelo, confessando que tinha recebido pressão de alguém próximo, uma pessoa influente que não queria escândalos. Ana percebeu que a verdadeira guerra não estava só ali, naquele teto caro, mas muito além. A reviravolta veio quando um velho amigo de Ana,
Pedro, que trabalhava como técnico em informática, conseguiu recuperar arquivos deletados no computador de Roberto. Ali, descobriram provas incontestáveis, contratos falsificados, transferências ilegais e um esquema montado para incriminar Ana e esconder um roubo bilionário dentro da empresa. O choque foi enorme. Eles usaram você como bode expiatório, Pedro disse olhando Ana nos olhos. Mas agora, Ana tinha nas mãos a arma definitiva. Ela se preparava para enfrentar o maior desafio da vida, porque no fundo, ela sabia que justiça não é só sobre inocência, é sobre coragem. E coragem Ana tinha de sobra. Com as provas na mão, Ana sabia que era hora de ir para cima de vez. Lucas marcou uma reunião com o delegado responsável pelo caso. Era o momento de mostrar a verdade nua e crua. Delegado, essas provas mostram que a babá foi usada como vítima. Lucas explicou, estendendo os documentos. Queremos que uma nova investigação seja aberta, que tudo seja refeito com transparência. O delegado, um homem cansado e pragmático, folheou os papéis com um olhar que misturava surpresa e ceticismo. Vocês têm coragem de enfrentar a família Ferreira? São poderosos. É justamente por isso que não podemos deixar barato, Ana respondeu firme. Enquanto isso, a cidade já estava falando. O nome de Ana estava na boca do povo, ora como vítima, ora como figura polêmica. A mídia começava a se interessar, atraída pelo escândalo. Mas Ana não queria holofotes, queria justiça. Foi então que Helena tomou uma decisão que ninguém esperava. Procurou Ana para pedir desculpas. Ana, eu errei. Fui manipulada e você sofreu por isso. Ana encarou a mulher, sentindo uma mistura de alívio e rancor. Desculpas não apagam o que aconteceu, Helena, mas podemos tentar reconstruir. O clima ficou pesado. A tensão entre as duas mulheres era real, mas um passo para a paz começava ali. Porém, o perigo não tinha acabado. Numa noite, Ana foi seguida por um carro preto na rua deserta. O coração disparou, mas ela conseguiu escapar graças à ajuda de Lucas, que a esperava. Eles não vão desistir fácil, ele avisou, colocando a segurança como prioridade. Ana sabia que precisava ser forte, não só por ela, mas pela pequena Lara, pela mãe, pela verdade. E então veio o julgamento final. Na audiência, as provas foram apresentadas. Os documentos, os vídeos, os testemunhos. O juiz, sério, olhou para Ana. Está provado que a senhora foi vítima de uma conspiração. A acusação contra você é retirada. O alívio tomou conta do ambiente, mas Ana sentiu algo diferente. A guerra talvez tivesse acabado, mas as marcas ficariam para sempre. Ao sair do tribunal, encontrou Lara no saguão, correndo para abraçá-la. "Mamãe disse que você é uma heroína", disse a menina sorrindo. Ana sorriu, abraçando a pequena com força. Heroína? Não. Só uma mulher que não desistiu. Mas enquanto todos comemoravam, um último segredo estava prestes a vir à tona. Naquela mesma noite, Ana recebeu uma carta anônima com uma frase que gelou sua espinha. Você ainda não viu nada. O jogo estava longe do fim. Ana achava que tinha virado a página, mas a carta anônima provava o contrário. Alguém lá fora ainda queria que ela vivesse no medo. O silêncio da noite parecia mais frio, cada sombra mais ameaçadora. No dia seguinte, Lucas apareceu com uma notícia. O nome de Marcos, aquele tal empresário dos arquivos, estava ligado a uma rede muito maior. Corrupção, lavagem de dinheiro, ameaças, um sistema podre que se estendia além da família Ferreira. Ana, eles vão tentar te calar de qualquer jeito, alertou ele, olhos cansados, mas firmes. Mas Ana não era mulher de recuar. Se tinha uma coisa que aprendeu nessa história, era que a verdade não era só um direito, era uma arma. Enquanto isso, Helena sumira. Evitava contatos,
talvez carregando o peso da culpa ou escondendo algo mais. Ana decidiu agir diferente. Em vez de fugir, começou a usar as redes sociais para expor o que sabia, contando sua história, mostrando os documentos, os vídeos, provando sua inocência. O público se dividiu. Uns apoiavam, outros duvidavam, mas ninguém conseguia ignorar. Em um vídeo gravado em casa, ela olhou direto para a câmera. Eu não sou a vilã da história. Eu sou a mulher que sobreviveu a um jogo sujo, que lutou e venceu. Mas essa luta não é só minha, é de todos que já foram injustiçados. Enquanto a repercussão crescia, uma última visita mudou tudo. Uma mulher misteriosa bateu na porta de Ana, o rosto coberto por um capuz, a voz baixa, quase um sussurro. Ana, você precisa saber a verdade completa. Não confie em ninguém. Antes que Ana pudesse responder, a mulher entregou um envelope e desapareceu na sombra da rua. Dentro, documentos que revelavam uma traição dentro da própria família Ferreira. Alguém que havia manipulado Helena, Roberto, todos para proteger seus próprios interesses. Ana olhou para o vazio, sentindo o peso da revelação. Aquela história que parecia encerrada tinha camadas que ela jamais imaginou. No fundo, a pergunta que restava era: quem, afinal, é o verdadeiro inimigo? E será que Ana conseguiria sobreviver a essa última tempestade? O que parecia o fim, talvez fosse só o começo.